1990 e com taxa zero. Missão Kickstarter. Eu morei em Maratuba e quando eu vim para Londrina, a primeira coisa que eu fiz foi assim, Camila, só para assistir a função, entendeu? As radiadas não chegou. Vocês sabem que tem duas Pai Querer na cidade? Aí, não tem? Não. Vocês sabiam? Pouca gente sabe. A nossa é 91,7. A nossa é 91,7. Porque há 60 anos atrás ganharam essa concessão. Tem duas vezes, ninguém mais pode errar. Tem. E aí vem ficando de mão, político. E o JB Petinosa tinha uma parceria que era uma M e uma FM dos caras. E aí um ficou, o Espinosa ficou com uma FM e o JB na beira do lado, que é essa aqui, ficou com a AM. O JB ficou com esporte e política, mais sério e tal. E o outro ficou com aqueles programas pegadinhos, não pode ser cozinha, tudo é um tesão. Mas é mais popular, é mais música, é mais popular. E aí, só que 2018, 2017, o governo falou, tudo vai ser FM. Tudo vai ser FM. Só vai ter duas FM. Aí ele me chamou para ajudar a transformar dele numa FM. Aí me tornei sócio da 91,7. Então, o cara na beira do lado, um portal, nós temos sociedade de portal. Então, a gente tem a rádio normal que está tocando aí, a rádio normal, e aí, em determinado momento, dentro do nosso programa, como se fosse programa de televisão. A única coisa que está diferente é que a gente gosta de colocar na internet também. E a gente está assistindo, mas privilegia sempre isso aqui, ó, áudio, bem pertinho, ó, não esquece, tá bom? Normalmente se ele vem aqui para fazer, se eu fizer assim, ó, é para fazer isso, só mais pertinho, tá bom? Só isso, só mais pertinho. Tudo que vocês quiserem falar à vontade, a única coisa que eu peço é que nós não fazemos nenhuma afronta ao governo, nem esquerda nem direita. Você já me viu lá no... Eu nem posso também, né? Eu amo o governo. Eu cheguei lá e falei assim, salva de palmas! A mãe dos autistas olharam pra mim aqui assim, cara, eu sou mestre de cerimônia de improviso. Eu não sabia de nada. Eu cheguei lá para tirar uma fotografia, o deputado falou, mas você assume? Eu falei, aí alguém, rapidinho, uma mulher muito inteligente, meu Deus, é bem bonito, caralho, que mulher, eu sei que vai dar tudo. É que desse jeito é que mas ao mesmo tempo. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Londrina, sua linda! Bom dia, cidade maravilhosa! Ei, Londrina! Que dia legal, viu? Que dia bacana! Pelo menos aqui na Rua Piauí, aqui onde nós temos a nossa agência de publicidade, a agência Marcão Careca. Eu levantei hoje cedo, estava assim um sol bonito, estava ventando bastante. Eu falei, olha, mais um dia maravilhoso para a gente agradecer a Deus e para a gente cada vez mais informar os nossos internautas, a todos vocês que estão nos ouvindo pela 91,7, de assuntos importantes na nossa cidade. E um dos assuntos importantes que esses dias atrás eu fui parado no evento pela Gislaine Teixeira, ela é presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a Gizinha. A Gizinha falou para mim assim, Marcão, por que você nunca me chamou para fazer um podcast? Eu falei, verdade, deficiência física e esporte, eu quero saber sobre isso sim. Gizinha, então agora você vai ter que me chamar mais duas pessoas, suas amigas, para a gente falar também a respeito disso. Eu falei, tá bom, eu vou chamar a Beatriz Garcia, que está aqui, ela é professora de Educação Física, vice-presidente da Associação de Basquete em Cadeiras de Rodas. Olha que legal. E também, ela falou para mim, tem mais uma pessoa que é bem legal, cara. Você está brincando, então conta para mim quem é. É a Márcia Menezes, ela é atleta profissional de halterofilismo paralímpico e multicampeã brasileira. Então, para nós, uma salva de palmas. Aê! Aê, que maravilha! Todas vocês aqui, muito feliz. Diz, obrigado pela sua presença. Márcia, obrigado pela sua presença. Beatriz, obrigado pela presença de vocês. Que bacana. E vamos discutir sobre... Discutir não, né? Vamos colocar mais informações, né? Para as pessoas entenderem o que é deficiência física, principalmente o esporte. Agora, nesse exato momento, na verdade, está acontecendo um campeonato, uma atividade extremamente profissional e importante no mundo e pouca gente está sabendo, né? Bom dia. Bom dia. Pouca gente. Pouca gente está sabendo, né? Está acontecendo no Paraguai, em Santiago, e está sendo pouco divulgado, né? Eu acho que como também foi pouco divulgado o esporte olímpico, né, em Santiago, Parapan, então, pouquíssima gente está sabendo, né? O Beatriz está acontecendo quando começou a acontecer esse Paralímpico, na verdade, ele tem vários dias de
de acontecimento, e vocês comentaram comigo que normalmente as ações paralímpicas, os esportes, passam de madrugada, não passam nos horários nobres Nunca como... passa nos horários nobres como os outros jogos. E são o pessoal que mais traz medalhas para o Brasil. Você está brincando? Você imagina um cego com uma flecha acertar um alvo. Olha que legal Não é isso. que é viver. Será que é um pouco de preconceito da gente ver? Às vezes tem pessoas que ficam com um dó. Não, cara, é uma baita de uma superação, né? Sim. Eu quero abrir para vocês meu coração de coisas que a gente ouve, coisas que a gente às vezes não tem como, às vezes, interpretar. Né? Porque às vezes você vê um cadeirante, às vezes você fica olhando para ele, imaginando, meu Deus, que dó. Se eu for perguntar para ele o que aconteceu, ele vai achar ruim. Tem disso, não tem disso? Tem sim. Ainda tem um preconceito na própria comunidade. Não gosta de explicar sobre si mesmo. Isso chama-se falta de identidade. E quando você tem uma identidade bem fortalecida, seja deficiente ou não deficiente, você fala de você com propriedade. Então, às vezes, a própria comunidade que você fala é a própria comunidade de quem é deficiente. Exatamente. Nós chamamos de PCD, pessoa com deficiência. PCD. Exato. Então, o PCD, ele normalmente, às vezes, ele mesmo tem aquela, um pouco de vergonha, ele não se identificou, ele não se assumiu. Principalmente aquele que não nasceu deficiente, ele fica deficiente. Então ele também está passando por aquele processo de luto, de se aceitar como deficiente. E quando alguém chega e pergunta, é como se você estivesse fortalecendo quem ele é. E ele ainda não está no processo de aceitação. Independente da idade. Às vezes é novo, às vezes é mais velho. Apesar que a gente vê crianças, né, que sofreu um acidente e ficou com causa. Trazer essas pessoas para ver a nossa rotina e ver que ele pode superar aquilo ali através do esporte é o grande objetivo hoje. Né? Márcia Menezes, você tem quantos anos? Eu tenho 56. Atleta profissional de halterofilismo. Você nasceu com a deficiência ou você adquiriu? Eu adquiri, mas eu adquiri a deficiência com 1 ano e 3 meses de idade, através do vírus da poliomielite, né? Eu fiquei com sequela na perna direita. Ah, entendi. E aí, bom, toca a sua vida, você é pequenininha e tal, passou algum preconceito quando era pequenininha, não? Vários, né? Ainda mais que na minha época não tinha toda essa Abertura. Isso, essa abertura, esse conhecimento sobre a pessoa com deficiência. Naquela época a gente não podia fazer educação física. Qual cidade você nasceu? Eu nasci em Bela Vista do Paraíso, mas vivi a minha vida toda aqui em Londrina, né? Eu mudei para Londrina com 2 anos, justamente para fazer o tratamento da poliomielite. E aí, desde pequenininha no tratamento, sempre no tratamento, né? Sim. As informações eram mais truncadas, ou não existiam informações a respeito. Você ainda é daquele tempo que as pessoas falavam, era um paralítico, era um aleijado, Exatamente. essas palavras, né? Eu quero tocar nesse assunto exatamente para a gente entender cada vez mais. Então então vai aquela mulher, a Beatriz Garcia, batalhando, tinha um certo preconceito, mas a família te apoiava nessa época? A minha família sempre cuidou muito de mim, né? Muita coisa que eu aprendi foi com a minha mãe, porque a minha mãe também é uma guerreira que sempre me apoiou, me ajudou, né? A gente da cidade do campo, lá em Bela Vista, era campo ou cidade? A minha família ela veio do Nordeste, né? Ah, é? Ela veio do Nordeste para Bela Vista do Paraíso. Alguns irmãos nasceram na estrada, uns em São Paulo, uns lá no Nordeste mesmo. Qual lugar do Nordeste? Fazer. Minha mãe é de Pernambuco, meu pai é de Sergipe. Olha só. É. Por isso que for fazer tudo isso forte, só levar feijão. Feijão. Feijão e farinha, né? Cara, olha que legal, bicho. Meu, olha só que bacana. Halterofilismo paralímpico. Mas você já era uma mulher forte a partir de quando? Porque, vamos lá, nasce, tem um problema, vai com tratamento, a menina é fraquinha. E quem deu essa força? Entre aspas, né? Porque desde pequena, porque assim, a pessoa com deficiência em membros inferiores já tem uma tendência a fortalecer mais os membros superiores, desde pequeno. Aí começa Então, a ficar assim, com os braços fortes. Eu andei muito tempo, hoje eu uso muleta, hoje eu uso cadeira de rodas, né? Porque o desgaste foi acontecendo com a idade, Natural. Isso é natural para qualquer pessoa. Mas quando eu era pequena eu andava com a mão na perna, eu fiz muitas cirurgias, né? E acabou desenvolvendo. Mas eu conheci essa força mesmo só depois que eu entrei no Paradesporto. É mesmo? Com quantos anos? Eu entrei no Paradesporto com 32 anos,
né? Porque eu estava com uma dificuldade, eu tinha acabado de ser mãe, né? E eu comecei a adquirir muito peso, eu entrei na natação, mas a natação era só para você para continuar competindo. Eu aprendi a nadar em 3 meses, os 4 estilos, mas eu tinha que continuar num outro projeto para competir. Na realidade eu nem queria muito, né? Porque eu queria só nadar, eu queria só ter uma qualidade de vida. Mas quando eu tive essa oportunidade, eu passei pela natação, depois de um tempo passei pelo atletismo e em 2007 que eu conheci o halterofilismo. Agora, como é que chega a uma categoria como a sua, profissional, para participar de uma competição tão importante como essa? Tanto a Márcia como a Beatriz, porque você sai de Londrina. Quem que te reconhece em Londrina que você é boa naquilo que você faz? Porque aqui então você vai um esporte normal, você vai na UEL, alguém te identifica, tem um campeonato londrinense, depois tem um norte do Paraná, tem um paranaense, um sul-americana, e aí daqui a pouco alguém fala para você, ó, você tem índices para ir aí para uma Olimpíada. Como acontece da mesma forma, aconteceu da mesma forma com você aqui em Londrina? Quem é que te reconheceu? Uma academia? O que aconteceu? Então, naquela época eu participava da ADEFIO, Associação de Deficientes Físicos de Londrina, né? E quando eu conheci o halterofilismo, foi numa competição de atletismo. Eu fui participar do atletismo e no domingo tinha o halterofilismo. Como tinha premiação por equipe, os meus amigos falaram, Márcia, participa. Eu falei, você tá doido, você vai cair na minha cabeça esse peso, nunca fiz isso, nunca entrei numa academia. E ali acabei aceitando participar, fiz um aquecimento ali junto com um amigo meu, né, que me colocou nesse esporte praticamente. E comecei, ali eu me apaixonei, porque eu fiz 3 movimentos válidos sem nunca ter feito halterofilismo na minha vida. Desde o arranque? Desde o arranque, desde a sacada, baixa, arranque. Como é que funciona para quem está apenas nos ouvindo? Então é o peso que fica no chão? Não, o nosso é o halterofilismo adaptado, né? Adaptado. Como então, que é? É um banco, né, de 2 metros por 70, né, 2 de comprimento por 70 de largura. É um supino deitado, a gente deita e saca a barra, né, a barra fica suspensa. Com a ajuda de um suporte, a gente saca a barra, aguarda o comando do árbitro, que ele vai dar o comando para você desce. Aí você desce. Desce até o peito peso. Isso, desce, no seu tempo você encosta no peito e sobe também, faz a sua subida. Mas tem que ser tudo alinhado. É uma coisa assim. Ele não pode balançar? Não pode se balançar, não pode virar, não pode bater no peito. A regra do halterofilismo é o movimento único. Fica todo em cima, mundo ali embaixo olhando. e em cima. Tirou em cima, trouxe até quase encostar no peito e levanta de novo. Quantos quilos você já levantou? O árbitro dá o comando para guardar. Ele dá o comando para descer e dá o comando para guardar. Qual que foi o seu recorde? Hoje, a minha melhor marca, né, aqui no Brasil foi 118 quilos. 118? Né, isso. No ano passado eu fiz a marca de 118 quilos. Para quais lugares você foi por causa do esporte? Onde você já viajou por causa do esporte? Foram mais de 15 países. É mesmo? Que legal, hein? Malásia, França, Londres, Inglaterra, Dubai. Já fui para Dubai 5 vezes. Tudo por causa do esporte? Tudo por causa do esporte. Olha que interessante, né? Você nunca imaginou isso exatamente, aquela menina lá atrás, Bela Vista, tal. Às vezes a pessoa se olha com a deficiência e com as dificuldades da vida, né? O que a gente deixa nesse momento é exatamente não afrouxar. Né? O que aconteceu, aconteceu. Se tiver recuperação bem, se não tiver, parte para cima e vamos tirar o máximo proveito dessa situação. Já era uma mulher forte, a base do feijão, né? Farinha, de intestino, né, cara? Né? Mas tem todo o treinamento, né, professora? Tem todo o treinamento. A Márcia falou um detalhe importante, que antigamente as pessoas com deficiência elas eram excluídas da educação física. E a gente vem notando isso recentemente. Os pais podem optar para as crianças do espectro autista, por exemplo, fazer ensino regular. E a gente se depara com a falta de preparo tanto da escola, seja adaptação de infraestrutura, seja preparação dos próprios professores para aceitar esses alunos.
E quando esses alunos começam a se desenvolver na educação física, a gente ainda tem aquele desafio dele, ainda jovem, a gente conseguir direcionar ele para uma modalidade. Onde você nasceu, Beatriz? Eu nasci em Brasília. Cara, você só tem sotaque aqui, né, cara? Só. Sotaque lá, sotaque ali. Ô, Gi, você nasceu onde? Se eu contar, olha, minha mãe é um saco, né? Minha mãe morava praticamente em Londrina e foi me espirrar lá em Cornélio Procópio. Minha mãe tá assim, em Londres, tá na sequência do Londrina, Cornélio Procópio. Cornélio, Bela Vista, né? Bela Vista e Brasília. Viu? Professora, como é que você se interessou? Professora de Educação Física, você é vice-presidente da Associação de Basquete em cadeira de rodas, tá? Vai lá uma menina. Beatriz, lá em Brasília, você foi impactada de alguma forma? Eu quero saber, assim, quando é criança, começa lá de trás. Eu fui impactada pelo meu contato com pessoas com deficiências dentro da minha família. Então, assim, como eu sempre lidei com pessoas com deficiência, eu acho que eu nunca tive aquele preconceito, aquela barreira. Tipo, meu avô que é cego, tem pessoa com síndrome de Down, deficiência intelectual na minha família. Então eu sempre estive ali no meio Foi das normal. pessoas, foi normal pra mim. E quando eu comecei a fazer educação física, comecei a me aproximar mais das pessoas com deficiências no esporte. Aí comecei a participar em corrida e tudo mais, acompanhando pessoas com deficiência visual. Então meu avô era cego, era o que eu tinha mais contato. E de repente eu comecei a estagiar na paranatação, comecei a auxiliar um professor. Isso onde? Aqui em Aqui em Londrina, já. Você se formou onde? Eu me formei em Brasília em licenciatura e finalizei o bacharel aqui em Londrina. Vai fazer uns 5, 6 anos que eu estou aqui em Londrina. E eu fui participando do esporte, as pessoas foram gostando, é meio louca, ajuda ali os atletas, pega, tira. Você foi se metendo na história. Fui me metendo na história. Fica lá na arquibancada olhando, alguém precisa, e você fala, ó, não puxe desse jeito não, tá errado. Por que aquela menina tá dizendo isso? Chama ela então aqui mais pra perto. É mais ou menos isso que acontece, Foi, né? mais ou Começa a menos se envolver até se tornar necessária. Pelo seu carinho, pelo seu amor, pelo seu entendimento, conhecimento, na verdade, e também pelas pessoas perceberem as pessoas que se interessam, né? Vira um núcleo, né? Isso. Vira um núcleo. Aí você começa a procurar ali, se especializar de um lado, faz um curso ali, um curso do outro lado, aí eu acabei conhecendo a Márcia, conheci a Gi, e a gente vai ficando ali naquele meio esportivo com a pessoa com deficiência. É assim, é totalmente atrativo. Depois que você entra nesse mundo, é difícil você sair. Agora que você conheceu a gente, você está em contato com a gente, dificilmente você vai deixar a gente de lado, você vai estar sempre em contato. São pessoas com a força de vontade é um pouco maior. Você já tem que ter, você já tem que precisa você se esforçar, mas é um pouco maior exatamente por causa da própria Na deficiência. verdade, o que a Márcia falou que ela era uma menina que andava com a mão na perna. Naquela época não tinha os aparatos ainda. Não tinha muletas com facilidade, não tinha cadeira de roda. Tanto que as pessoas com cadeira de roda são os que menos estudaram no Brasil. Porque as escolas não eram adaptadas, não existiam cadeira de roda, ônibus não era adaptado para levar. Então a maioria dos cadeirantes são as pessoas que menos tinham estudo naquela época. Né? E aí a gente cria uma força, porque a gente tem que estar fazendo parte daquela comunidade, que é a sociedade. De alguma maneira eu tenho que atrair aquelas pessoas, para que também possam ser ajudadas. Então minha mãe sempre dizia assim, Marcão, onde a sua deficiência não for, minha filha, que o seu sorriso chegue. O Gi, então, para as pessoas que estão nos ouvindo, quais são as suas dificuldades? Você nasceu sem as pernas. Exato. Nasci com a perna e com o braço, mas menores, o que nós chamamos de malformação. A minha deficiência foi adquirida através da talidomida. Em 1965, a minha mãe tomou esse remédio, então eu não sabia nem que tinha tomado, na verdade, porque era sítio. Minha mãe veio do campo com meu pai. Qual cidade? Meus pais eram de Uraí, Rancho Alegre. Tudo aqui por perto. Tudo Né? por perto. E aí veio parar em Londrina por causa que a minha avó veio pra cá. E aí minha mãe tomou esse remédio, teve o meu irmão, que foi o terceiro dos meninos, com a deficiência. Até então minha mãe nem sabia por que ele veio com deficiência. E nem sabia que ia ser menino, porque não existia ultrassom naquela época. E quando meu irmão veio, meu irmão veio por mão de parteira. Entendi. E a mulher levou aquele susto, porque nem ela tinha esse conhecimento, pegado uma criança com deficiência nas mãos. E ela disse para minha mãe, olha, se eu fosse a senhora, eu pedia para Deus tirar a vidinha dele, que ele vai vegetar. Meu Deus. E minha mãe falou, deixa eu ver. Minha mãe desembrulhou ele todinho, olhou, era uma criança como qualquer outra, apenas com braços curtos e pernas pequenas. Minha mãe disse, não, aqui ele veio, aqui ele vai ficar. Eu vou aprender com ele, ele vai aprender comigo. E foi assim mesmo. Minha mãe disse que ele comia com a mãozinha no prato e ela sempre deixava a colher. E eu falava, mãe, por quê? Porque vocês são curiosos. E uma hora vocês vão me perguntar. Aí na hora que ele perguntou, então o fato de ele fazer com a mãozinha no prato foi que ele utilizou a colher. Ele colocava no dedinho o outro e fazia o mesmo movimento de fazinha. Entendi. E foi aprendendo.
Aí 13 anos depois minha mãe engravida de novo. Não tomou o remédio e veio eu com a mesma deficiência. Só mudamos o sexo e eu mais bonita, né? Aí, para as pessoas que estão assistindo, então, suas pernas, elas existem, mas são bem curtinhas. São curtinhas. Você tem quantos anos? Eu tenho 46. Tá, parece que tem 20, né? Obrigada, te amei mais que E aí, quando é que você casou com o Robson? Então, menina. Que bacana isso, Pois né, deficiente cara? pode casar, cara? Né? É essa a dúvida, né? Não é A verdade? pergunta maior é, como beija na boca? Com a boca, né? Acabou, cara. Tanto jeito, né? É. Umas perguntas, né? O Robson era meu melhor amigo, na turma mesmo, na galera, que sempre me ajudava a subir no ônibus, me ajudava a ir para as baladas. Era um menino que estava ali em destaque. E aí, um belo dia, eu descubro que ele tinha uma vozinha com Alzheimer, que era quem cuidou dele, criou ele a vida inteira. E eu entrei na vida dele para ajudar com essa vozinha com Alzheimer. E fiquei. Oh, que maravilha. Então, da amizade nasceu o amor. Nós temos uma filhinha, hoje com 8 anos. Perdemos uma bebê, na época ele estava numa gestação de 7 meses. Então, o deficiente, tudo ele se ressignifica. Sim, a gente se ressignifica tudo na vida. Legal. E aí tá. Parte você, uma pessoa que tem que se entender a vida, e a vida te entender, e as pessoas te entenderem. E vai você com membros inferiores e posteriores menores do que o normal, porque os braços também são menorzinhos, tá? E aí parte para a profissão. O que você escolheu? Bem, eu sempre falava que eu queria ser repórter. Eu estudei com muita gente conhecida no mundo da comunicação hoje, e na época elas nem sonhavam o que queria ser, eu queria ser repórter. Aí um belo dia eu estava assistindo uma reportagem de uma enchente. Eu falei, essa profissão não dá, cara. Imagina amarrado numa árvore, cobrindo a matéria. Falei, putz, essa não dá, não é pra mim. Você viu o problema forte? Nossa, se eu vou me jogar nisso aqui, como é que eu vou nadar? Sem não chance, nada. não sei nadar. Como que eu vou correr? Não corre. Não corre. Falei, não, essa não dá. Policial muito menos. Eu falei, como é que eu vou correr? E o bandido vem, né? Já era. Não tem como dar um tiro? Não tem como dar um tiro, segurar a arma. Eu falei, meu Deus, não tem nada pra mim. Não consigo nada. Educação física não era adaptada naquela época. Eu amava e sonhava com vôlei, mas não existia. E aí eu falei assim, meu Deus, só me cabe ser professora. Até então o sonho estava feito. Estava tudo perfeito na minha cabeça. Até me matricular no magistério. Você tá brincando. Aí a professora falou pra mim, quem me matriculou não era minha professora ainda, ia ser. Como que você vai ser professora se você não tem tamanho para escrever no quadro? Ótimo, te desafiou. Com 15 anos, não desafiou nada, eu fui embora pra cá chorando. Ah, Foi meu primeiro preconceito, eu nunca tinha vivenciado aquilo. Eu entendi. sempre vim com a mesma turma, com a mesma galera que já estava acostumado comigo. Entendi. E eu Todo fui pra- mundo estava te aceitando. Até o dia que Alguém profissional estava matando meus sonhos. Quando eu cheguei em casa, cara, lá em casa tem uma mãe chamada advogada, psicóloga, ela é tudo, né? Sim. Mãe é tudo. E ela disse pra mim assim, acho que minha mãe que criou essa frase, quem disse Berenice. Minha mãe disse assim, quem disse? Minha mãe era lá, professora. Mas ela não te conhece, por isso que ela falou isso. Eu falei, exatamente por isso, vamos desistir aqui. Ela não me conhece, eu também não conheço e acho que ela tá certa. Ela falou, não, amanhã a gente vai pra escola e você vai se matricular. Eu falei, mãe, não precisa. Eu já estava naquela fase que o adolescente quer se responder sozinho, né? Não precisa a mãe ir junto, E aí a minha mãe foi comigo. Quando eu cheguei na escola, as meninas da minha sala já tinham se mobilizado. Fizeram faixas. E a frase delas era tão impactante, se ela não, nós também não. Oh, que Olha maravilha. que Qual legal. colégio que é esse? Esse Daniel, Isso, lá no IEL. Daniel, Lá na Rua Brasil. estudei com a Feu Xarife, cara. Olha que Ela não bacana. me engana, A não. galera levantou faixa e falou, Sim. se agir. Não for, nós também não. Que Porque era uma lindo. turma que a gente já veio junto da primária até o ginásio. Os meninos iam para contabilidade para a gente não ter que sair da escola e as meninas iam para o magistério. Então nós íamos permanecer toda a mesma turma. Entendi. E a gente não queria se separar. E as meninas falavam assim para mim, gente, para, eu vou para o Vicente Rígido. Ah, tá. Aí vai chegar lá e eles vão falar assim, por que você nasceu assim? É essa frase mesmo. E aqui a gente já te conhece, por que você vai mudar? Porque a professora não quer. Eu falei, não. E nesse dia a diretora da escola falou, como assim ela falou para você que você não pode? E aí eu me matriculei. Que legal. Só que essa professora me perseguiu o primeiro ano inteiro. Você tá brincando. Tudo que eu fazia não agradava ela. Eu tinha que tentar, eu ficava madrugadas fazendo o mais perfeito possível e não agradava ela. Isso me gerou uma depressão com 17 anos. Entendi. Porque a cobrança, a pressão que eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu queria agradar ela de alguma maneira. Entendi.
Entendi. Para ser reconhecida, para ser ali Aceita. E aí eu fui embora para Guaratuba, onde meu irmão já deficiente casado, morava, trabalhava numa escola lá também que eu não sabia. Meu irmão era técnico administrativo nessa escola lá em Guaratuba. E eu fui para passar férias. E a diretora dele falou assim, você conhece alguém que está no primeiro ano de magistério? Ele falou, minha irmã. E aí eu fiquei em Guaratuba, me formei os 3 anos de magistério lá. E aí passou aquilo e voltei para cá já formado. Agora, ver o seu irmão casado, a vida dele, a sociedade aceitando tal, também te incentivou. Claro que sim. Sim, Se ele né? podia, eu podia. Sim, você olhou e Essa falou, foi a opa, maior- calma aí. Não é o mundo todo, são pessoas. Eu sempre falo assim, gente, tem gente ruim no mundo. Não é 90%, é 1% que incomoda a gente. Não é? Não é o mundo todo. Por isso que o amor tem que ser maior do que a dor. Não é verdade? Do que a dor, né? E ele foi desbravando o mundo pra mim, né? Aí eu cheguei. Fui atrás dele e falei, aqui. Meu irmão já era também atleta, meu irmão era do futebol. Então eu já vivia nesse mundo do esporte, mas não fazia. E aí fui conhecer o esporte com as meninas já. E aí eu entrei no vôlei sentado, que realizei meu sonho. O vôlei sentado que é aquilo que você queria. Era aquilo que eu queria. Que legal! Cara, a gente tem que assistir as Paralimpíadas. Ah, tá, eu não consigo assistir as Paralimpíadas, né, tal. Então, em Londrina tem também, né? Daqui no Sim. próximo bloco a gente vai comentar a respeito disso. Onde é que a gente acompanha esses esportes, não é verdade? E para a gente poder ter liberdade de perguntar. É o que vocês falaram, às vezes o próprio núcleo, né? Às vezes o deficiente físico, ele mesmo às vezes não se aceitou ainda, né? Tem as duas formas. Sim. Aquele que vem quando nasce, não é verdade? E aquele também que se acidenta e depois acaba ficando com problemas. A gente vai falar sobre a infraestrutura de mobilidade em Londrina. Além dos equipamentos de mobilidade, há políticas específicas ou projetos em Londrina que promovam a inclusão e acessibilidade nessas áreas de transporte público, calçada, prédio público? O que você vê por aí, Giz? Eu percebo que você é muito atuante. Eu conheci a Giz há muito tempo e ultimamente eu tenho encontrado a Giz sempre atuante, ela sempre fala em nome dos deficientes, isso é muito bacana. Desde quando existe o CMDPD, o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência? Há 22 anos. E a Gi foi conhecer ele só com 45. Então você vê quantas pessoas ainda não sabem do conselho, né? Quantas pessoas com deficiência. E a Gi, ela mudou essa visão do conselho. Para você ter noção, a pessoa que me deu a cadeira como presidente arrumou meu primeiro emprego na Folha de Londrina. Olha que legal. Cega total, uma mulher que entra por essa porta e sai, você não fala que ela é cega, linda, maravilhosa, que é a Nome? Betinha Dutra, linda, linda. E ela me inspirava, naquele dia que eu a vi ali deficiente, cega visual, atuando para os deficientes, ela me inspirou. E aí quando eu voltei, eu fui fazer a segunda faculdade, que era teologia, um professor da faculdade me falou, você conhece o conselho? Eu falei, não. Ele falou, hoje é a Martinha Dutra, é presidente? Eu falei, me deu meu primeiro emprego. E aí fui entrar para o conselho através do instituto, que a gente tem que participar da sociedade como instituto. A maioria dos pessoais tem suas associações, e então eles têm que entrar para participar. E o conselho faz parte disso. As instituições entram e dão essa voz para as pessoas com deficiência. Olha que legal. Então, além de você, quem mais está no conselho? Quem mais trabalha com o conselho? São 22 ou 21 cadeiras igualitárias, tanto o poder público como a sociedade civil. Você se reúne desde quando? A gente se reúne todas as últimas terças do mês, né? Às 2 Onde? horas, no auditório da prefeitura, outras vezes na própria CMTU, que também faz parte, dentro dos órgãos que fazem parte do conselho. A gente se reúne nesses lugares. Você lembra aqui mais ou menos quem participa? CMTU, o IPU, CMTU, IPU, Prefeitura. Prefeitura já é nossa, no geral, Você. né? Deixa eu lembrar todo mundo. Sociedade. Faculdades, que Faculdades. a UEL, o NOPAR, a Codel. AFEL, que é da Associação das Mães, Das mães. Codel participa? CODEL não. CODEL Sociedade Rural. Sociedade Rural não, e também nem a cultura. Então seria legal da gente ver quem Total. participa E quem não e participa. chamar quem não participa. Exato. É legal. Ah, não. Por que sociedade rural? Porque de repente é necessário uma acessibilidade, às vezes um Porque pouquinho. esse ano nós tivemos o pessoal que teve o grito do autismo lá, Sei. e nós como conselho foi ajudar na parte da acessibilidade. Então O presidente conversar com agora, ele o Marcelo também. Janene, cara, é um Demais, doce. É um maravilhoso. doce. Aí ele me deu toda essa audição, vamos dizer, ele me deu a voz, né? Que Para legal. que a gente que possa legal. trabalhar. Aí tem também,
Gente, é tanta gente, olha, da Branca, Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde, gente, olha, dá um tempo para falar, Secretaria do Trabalho. Nós vamos fazer uma relação aqui, nós estamos saindo para o nosso primeiro intervalo comercial. Eu acho importantíssimo esse conselho, tem mais pessoas da cidade que são importantes, Sim. uma delas a própria Sociedade Rural, com o Marcelo Janino, que, cara, é ótimo. É E da ótimo. Cultura? Nossa, perfeito, Bernardo Pellegrini, nossa, só tem gente boa, só tem gente boa. Então, nós estamos saindo pela 91,7, a gente continua aqui pelo Facebook, daqui a pouquinho a gente volta com a deficiência e o esporte. Intervalo comercial. Gente, dá branco, eu vim com todos eles na cabeça. Eu quero mais. Hoje, Aí, Foi normal? Secretaria de Educação, Secretaria de Trabalho, Secretaria da Saúde, assistente social. a Secretaria de Assistência Social. E, cara, de verdade, cadê o público da criança? Mas não vai. É o que mais é. Sociedade Civil participa de A própria todas as civil. reuniões, mas a gente vai ver Então, vou lembrar para fazer quem participa e pum. Secretaria do Trabalho, Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação, CNTU, Assistente social. Assistência Social. Tá lembrando, vamos ser bom. Assim, Assim não. ó. Na noite de 29 de abril de Assim, o plural não. Codel. Codel não. 5 válvulas. Semcoval, eles estão, mas não participam. Semcoval está, mas não participam. Que é o sindicato. Os sindicatos têm cadeira, mas está vaga, não participam. Puta lá, Secretaria do Trabalho, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Assistência Social, falta a cultura não. Cultura Cultura não. não está. Nossa, esses dias principalmente, a gente fez um trabalho com esse a nível de filo. E a cultura tem que cara da cultura tem sido e cada uma das escolas. E as meninas não conseguiram. Hoje o secretário de Cultura é aquele gringo, né? E ele não conseguiu, não deixou a pessoa fazer aquele O orgulho. presidente da Rural é Marcelo Janeiro, ele tem um outro nome no meio. Menezes, né, Menezes? Eucádio. Marcelo Eucádio. Eucádio, isso mesmo. Viu? Ó, vocês viram? O primeiro bloco foi. Ah, nós esquecemos de falar pra vocês. Ele vem aqui com o tempo que tá faltando. A gente fala Esqueceu de falar. Não, é normal, E a gente não. sem óculos, ela fica assim. Não, mas eu vi. Ele vem com 5, 3, no raciocínio da gente e. Não, você tem que falar até mais, viu? Mas tá bom, do jeito que tá? Tem que ser exato o intervalo da rádio. Você viu? Vai falando, volta, entendeu? Vai falando. Então agora, assim, ó, meu, tem 500 perguntas, mas as perguntas não são para ser feitas todas. É que o caminho chama outro. Daqui a pouquinho, opa, já gostei do papo do conselho. Tá faltando mais gente. Então eu percebi que tem uma tecla para bater um pouquinho mais. Eu já estou batendo um pouquinho mais tecla, entendeu? Ah, aqui tem, ó, inovações de mobilidade, né? Participantes tem que ser uma coisa legal, cara. Inovação. Hoje é Secretaria de Obras. Secretaria de Obras está. Tá? Secretaria de Obras participam. Falta muita coisa ainda por estar. Inovadores ainda não tem, né? A reforma que fizeram ainda não. Não fizeram. Isso, Maringão. Não tem Não tem acessibilidade. acessibilidade. Manigão não tem. Ele fez o reforma esse ano e não tem O acessibilidade. presidente da associação, ele é com deficiência, né? Aí a moça falou assim, como é que ele vai fazer pra subir? Aí eu olhei pra ela assim, não sei, né? Então, mas não tem como subir lá por cima, não tem como? Aí ele desce como escadas. Não, mas ele não desceu. Então ele tem que assistir lá de cima. Ele tem que assistir, mas ele vai jogar e participar. É. Boa. Gostei. Calma aí ele entra lá por baixo. É, e a vaga de pessoa com deficiência é em cima do bueiro. Em cima do bueiro. Tem esse Então detalhe. mas lá embaixo dá pra entrar. Tá. Tá, mas aí eu Não dá pra fazer. Quem tá lá em cima não desce, quem tá embaixo não sobe. Não. Tem as escadinhas aí, Não sobe. os departamentos. Os departamentos. não tem elevador. Não O cadeirante não desce. Só se der a volta Só no se der a portão. volta. Tá. Isso. E quem tá lá embaixo só se der a volta Ela no vai por portão. cima. Pra você ter noção que Hoje é a ferro do esporte, tá? Ah, a Fundação do Esporte tá. Eles estão. A Fundação do Esporte tá.
Eles estão indo. O Alexandre vai. O Alexandre várias esses dias, como teve essas reformas lá, ele acabou faltando nas áreas. Ele me falou que deu acessibilidade. Não, deixa eu ajudar o Clarinho a tirar a cadeira cai em cima do bueiro. Aí eu falei assim, não, É a cadeira. ele falou, faz essa parte, vou colocar o carro lá dentro, vou colocar o carro lá Ele faz isso, dentro, eu faço. fazer A cada dia. E lá no bueiro. Depois eu quero falar também, mas não sobre falar das esportes do Londrina. No geral, no geral. Posso perguntar já? Posso caminhar um pouquinho? O cara que está assim, Porque o para das esportes do é que vem sempre Onde esse pessoal treina, eu quero saber. Quantos atletas tem em Londrina? Quem são esses atletas? Né? a gente até sabe, aqui em off agora, a gente participava de... Tá gravando? Hã? Tá fechado? Tá fechado? Vai voltar. Tá. Vai voltar. Depois a gente fala. Não é mais alto pra ele, tá? Não, era assim, era. Quantas pessoas tem isso? Não, o local, se o pessoal quiser. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta com Beatriz Garcia, Márcia Menezes e Gislaine Teixeira. O bate-papo a respeito do esporte e a deficiência física, mas a gente está falando aqui bem mais do que apenas o esporte. Nós estamos falando sobre a nossa cidade, o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e aí a gente estava aqui buscando, né, quem é que participa, né? Então lembramos, da FEL participa, a CMTU participa, ICUM participa, a Secretaria do Trabalho, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Assistência Social, obras, né, tem bastante entidades, e o convite para participarem também a CIL, que eu acho que é extremamente importante, a Rural, que é muito importante, a CODEL, que é o desenvolvimento, que é muito importante, o Sincoval, que é muito importante, que tem cadeira lá também, a Cultura, que é muito importante também. Então, existem outras entidades da sociedade civil organizada que precisam também participar do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, porque aí tem um show, tem um evento, né, tem o Moringão, que passou por uma reforma maravilhosa e que falta, eu penso, não sei se é um elevador, um pouco de acessibilidade, vocês estavam comentando que falta ainda, mesmo eles tendo reformado, e ainda faltou um pouquinho de atenção. E o que eu mais gosto é que vocês não são raivosos, não levanta aquela bandeira, fica tocando perto dos outros, quando aparece o prefeito fica gritando, não, vocês são de paz, você fez teologia, né, Liz? Sim. Você fez magistério? Magistério, letras, teologia. Olha que legal, né? Então, são pessoas cultas, são pessoas bem desenvolvidas, cabeça bacana, legal, que sabem que tem que conversar de uma forma muito profissional, levando necessidades, que uma cidade no todo, ela não tem que ter um direcionamento apenas, ela tem que ter um direcionamento para todos, né? Só que todos precisam ser ouvidos. Por isso que a gente vive na comunidade. Mesmo Né? todos, a gente tem o específico. Por exemplo, o que é uma adaptação para mim não é para outro deficiente. Tem coisas que os meninos, por exemplo, da cadeira de basquete de roda, eles movimentam uma cadeira de roda com uma facilidade, e ergue e empina ali, que eu jamais vou conseguir fazer. Então, determinados obstáculos que para eles conseguem erguer e já sair dali, a gente fica travada. Uma cadeira de roda não é uma cadeira de roda universal. Não. Um deficiente de cadeira de roda jamais é o mesmo. Jamais né? é o mesmo. Não dá nada para pensar, esse aqui passa uma cadeira de roda. A tua, porque a minha já não A passa. minha já não passa. Aquele degrau eu pulo porque o cara é um atleta, ele consegue dar piruleta com a cadeira. Mas Você já eu não consegue. consigo. Entendi. Entendeu? Então a gente também tem que entender que existe o todo, mas existe a particularidade. Isso é o respeitar da pessoa. Isso, por isso que existe o conselho há 22 anos da cidade, não é? Com tantas entidades. E que legal que tem tanta gente envolvida, tanta gente preocupada. Tremendo. E nós temos uma cidade que agora a gente percebe, não faz muitos anos, que tem até o espaço, né, com aquela parte vermelha que aparece nas calçadas, não é? Ela é toda enrugadinha exatamente para poder ter acesso Que é o piso tátil. ao piso tático, né? Mas esse que é o triste, né? Daí você coloca o piso tátil, o cérebro está guiando, está seguindo, ele para numa árvore, ele para no tampão da Cenepar, ou ele para num buraco, né? Porque o piso tático Está Às vezes totalmente não mal tem movimento. informado. Porque acontece, a lei antigamente era responsabilidade da prefeitura arrumar as calçadas. Hoje a responsabilidade é do proprietário da casa. entendi. E aí cada um coloca de um jeito. Por exemplo, aquela parte do piso tátil de bolinha significa tensão. Aí o cara começa justo com vai reto. Não dá uma tensão ali que mudou de calçada para outra. Opa, calma aí. Então é o seguinte, então vamos lá. Nós estamos com a deficiência, eu estou andando ali no piso tático. Isso. Enquanto ele é aquele risquinho, eu estou caminhando. Quando sempre chega na bolinha, atenção. atenção. Pode ser sua direita, como pode ser sua esquerda, ele vai te direcionar tudo ali naquele piso. Cuidado, não vai falar para você, cuidado, tem um buraco.
É a atenção. Então a sua atenção ali, você vai manusear a sua bengala e vai identificar o que é aquela atenção. E o que é aquela atenção? Uma árvore no lugar. Ou com o piso da Sanepar, um redondinho ali. Ou um buraco mesmo, que a outra calçada não foi arrumada. E não tem piso tático para ele continuar. Aquele desnível da garagem, né? De repente Exato. a tensão, ele não bate, não bate. Antigamente era a prefeitura que fazia de uma forma legal, Sim, correta, dentro das regras. produção dentro das regras. E agora a É cada um responsabilidade é de cada um por si. Então atenção comunidade, porque isso às vezes significa a diferença entre a vida e a morte. E por isso que o conselho vai fiscalizar. Aí o conselho vai nessas empresas, dá todo aquele tato, fala, olha, cara, aqui tá errado, cabe você arrumar. Ou a gente chama de multa moral. Né? A gente vai com o papelzinho e fala, ó, vou te multar agora, aqui você não vai receber o selo do amigo legal, porque infelizmente você precisa que o meu amigo não se machuque, porque ele já é cego. Aí vai ficar um outro tipo de lesão, tornando uma outra deficiência. Eu entendi. Deixa eu entender um pouco mais também da parte esportiva. Como é que Londrina hoje trabalha com os atletas paralímpicos ou aqueles que estão cada vez mais em destaque? Onde é que vocês treinam? Márcia, me dá um panorama do esporte dentro da deficiência física na cidade de Londrina. Vou fazer só uma correção rapidinho, porque o esporte paralímpico ou o atleta paralímpico são atletas que já foram para uma Paralimpíada. Né? Aqui nós temos o atleta, nós temos o paradesporto, né? Nós temos o para-atleta. E no caso, eu sou uma atleta paralímpica, que eu já fui para 2 Paralimpíadas, já estive em vários mundiais. Né? Inclusive a primeira medalha do Brasil em mundial, né? Fui eu que conquistei, eu fiz história no esporte paralímpico com essa medalha. Hoje eu tenho 25 medalhas internacionais. Eu vou contar uma pequena historinha para vocês, porque quando eu consegui a vaga para Londres 2012, eu me mudei de Londrina, mas não deixei de representar Londrina em época nenhuma, certo? Sempre levando o nome de Londrina, nacional, internacional. Apesar de vários convites de outros institutos, outros clubes, eu optei por continuar representando a cidade que eu vivi, que eu praticamente nasci, né, e levando o nome de Londrina comigo. Em 2019, eu fiquei 6 anos fora, morando no interior de São Paulo, em Itu, treinando lá no centro de treinamento em referência em halterofilismo, e representando o Brasil, né, através do Comitê Paralímpico, mas eu sabia que um dia eu ia voltar. E em 2019 eu voltei, né, por várias questões, em seguida dentro da pandemia também. Mas quando eu cheguei em Londrina, eu fui ver onde que a minha equipe estava treinando, porque eu encontrava a minha equipe nas competições aqui de Londrina, sempre representando um clube de Londrina. A gente estava treinando ali na UEL, só com o nosso banco, não tinha suporte nenhum de nada, né? E eu falei, poxa, eu fui embora chorando. Falei, gente, a estrutura de Itu é tão perfeita e aqui em Londrina a gente não tem nada, né? E a partir dali, eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Conheci algumas pessoas, a gente melhorou ali os nossos treinos, a nossa equipe, mas também esse instituto que eu participei também não deu continuidade, foi uma pequena decepção. Hoje eu estou no Instituto, o Instituto Brasil Road, né? Esse instituto ele foi fundado pelo presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo. Hoje eu treino lá no centro de treinamento do ciclismo, né? Eu levei meus suportes, meus equipamentos para lá e eles dão suporte. Quando eu vi que o paradesporto não tem nada aqui em Londrina, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar isso, né? Graças a Deus eu conheci o José Luiz Vasconcelos, que está me dando um suporte muito grande em cima disso, e hoje eu estou com um projeto diferente. Hoje eu quero mudar a situação do paradesporto, né? Através desse novo instituto que eu entrei, né? Ele é de Londrina? Ele é de Londrina. Onde é que ele funciona? Ele é pouco conhecido, né? Porque foi fundado em 2021, eu nem sabia que existia esse instituto. Como é o nome dele? Instituto Brasil Road.
né? O Instituto Brasil Road, ele dá suporte para várias modalidades. O estatuto dele dá esse suporte, né, para várias modalidades. Modalidades, todas elas. Tanto olímpicas como paralímpicas, Tá. né? E eu entrei com a coordenação agora do halterofilismo e eu quero também... Tem um escritório? Tem um escritório ali na Maringá, não sei o número Tá. exato. Mas aqui na rua Maringá, aqui em Londrina. Um escritório ali na Maringá e eu estou entrando agora como coordenadora de algumas modalidades. A gente já tem o halterofilismo e o atletismo, aliás, a natação. E futuramente a gente quer colocar o atletismo também. Mas como que faz para participar? Como que a gente identifica? Como está o quadro de quem trabalha com isso em Londrina, os atletas de Londrina? Quem são os atletas hoje que têm deficiência física e são atletas? E que, Olha, de repente, passa até pela mão da nossa professora aqui também, né? Sim. Devido à minha saída desse outro instituto que não deu certo, eu comecei uma nova equipe, né? Hoje nós estamos com 4 atletas no halterofilismo, um da natação. E só que assim, a gente tem uma estrutura legal. Eu tenho, através do José Luiz, nós temos toda uma estrutura para abrir um centro de treinamento aqui em Londrina. O que está faltando para nós é suporte, né? Patrocínio, porque a gente está começando, então agora teria que ser um patrocínio privado. Já tive uma reunião, né, com o Marcelo Guido sobre isso. A gente está tentando entrar, ver também uma posição, né, para ver se a gente consegue abrir logo esse centro de treinamento e dar suporte para a pessoa. Mas existe outros centros em Londrina? Não. Então, quem Centro de seria? treinamento não. Centro de treinamento. Como se fosse o Centro de Treinamento Paralímpico lá em São Paulo, aqui em Londrina, onde teria todos os instrumentos para que todas as modalidades pudessem participar. Entendi. Porque as pessoas não podem esquecer que assim, né, muitas das vezes a gente traz medalha, a gente faz realmente o esporte acontecer. Mas o que pode entender é que deficiente não é bagunça. A pessoa com deficiência ela precisa ser respeitada também. Então as instituições começam, mas elas se beneficiam em cima. E acaba que não sai como certo daquilo. Entendi. E a pessoa com deficiência aí fica, e agora? Eu vou para onde? Se eu não tenho instituto, eu não tenho onde treinar. Entendi. Eu não tenho onde O praticar. instituto ele é precisa montado ser. exatamente para dar um suporte financeiro. Exatamente. Para poder contratar professores. Para poder pagar o aluguel de um lugar que tem uma quadra, que tem uma piscina, que tem uma academia. Exatamente. É isso. Sem isso, não estão se treinar. Por exemplo, se eu for jogar vôlei sentado, a minha deficiência, por exemplo, ela não se enquadra no halterofilismo. E nem no basquete. E nem no basquete, porque o braço não vai. E no halterofilismo, a pessoa anã até dá, mas ela fecha o dedinho naquela barra que faz com que seja correto para ela participar. O meu não. Então, onde eu me enquadro? No vôlei sentado. Tem Londrina, né? Você entendeu? Ô Beatriz, você se depara com bastante pessoas com deficiência querendo participar de esporte? É muito engraçado que muitos dos projetos eles começam na UEL, né? Ali a UEL é o berço de vários projetos em várias modalidades. Só que essas modalidades normalmente elas acontecem ali por um ano. É um projeto dos alunos, eles se realizam ali por um ano. A gente tem um projeto incrível que permanece na UEL, que é o da natação. Tem muitas crianças com síndrome de Down, autismo, com a Márcia Gregol e a professora Larissa também lá. Mas a gente se depara muito sobre a questão financeira para gerar todo o esporte, porque não é só fazer o esporte, isso não é só ter uma quadra, a gente precisa das adaptações, a gente precisa consertar a cadeira de rodas. O basquete de cadeira de rodas, a gente estaria participando de uma competição agora no Rio de Janeiro, da Copa de BCR, só que a gente não consegue participar porque a gente não tem questões financeiras. A gente teve que recusar a nossa vaga, oportunizar outra equipe de ir porque a gente não tem essas questões financeiras. Patrocínio no esporte já é difícil. No para-desporto é mais difícil ainda, porque muitas das empresas falam, vou patrocinar, mas e aí? Você acha que leva 3 meses para vocês trazerem uma medalha aí, para eu fazer um arte? Não é só isso que eles têm que estar preocupados, eles têm que estar preocupados com o bem-estar do atleta. E eles não têm essa visão ainda do bem-estar do atleta. A gente tem empresas incríveis mesmo, que vestem a camisa, e muitas delas são de pessoas que têm alguém com deficiência. Da mesma jeito que aconteceu na sua vida, de você observar isso, pessoas que hoje têm ou um ente querido na família, um amigo muito próximo, também se sensibilizam. Se sensibilizam, patrocinam, e a gente pede para que as empresas tenham um olhar diferente, porque a gente tem muito potencial. O halterofilismo, a Márcia já trouxe inúmeras medalhas.
Também tem a paraconoática, o professor Gerson Miati, que também trouxe inúmeras medalhas. Então, se olhar bem, a gente tem muitos atletas querendo se dedicar ao esporte. Mas falta apoio e incentivo. Falta apoio e incentivo. A gente sai para mais um breve intervalo comercial. A gente vai continuar aqui pelo Facebook. E você que está nos acompanhando pelo 91,7, se você tiver suas dúvidas, mande aqui para a gente, tá bom? Então, não se esqueça, o esporte e a deficiência física podem andar juntos, sim senhor. Nós temos aqui pessoas que entendem, nós temos associação, nós temos professores e nós temos a Márcia, que é multicampeã brasileira de halterofilismo e uma atleta paralímpica. Significa que conhece Londrina, conhece o Brasil e conhece o mundo. Não sai daí, a gente já volta. Não, é que eu queria falar isso agora. A gente, através do jogadores, como eu falei, ele está dando uma oportunidade para mim. Para mim, abrir um centro de treinamento, mas a gente quer ampliar um pouco mais. A gente quer formar atletas, entendeu? E Porque sabe também... o que eu fiquei pensando? Que se não ficar claro, as pessoas não entendem. Então, eu quero te falar o Isso que eu seguinte, quero em falar Londrina também. teve a DEFIL. Eu lembro do A DEFIL. E a DEFIL teve um rombo na instituição, certo? E isso queima, já queimou lá. Aí nós conseguimos um instituto que quase recuperou essa imagem, que é onde ela fazia parte, eu fazia parte, e nós estávamos indo bem, até que houve a mesma erro de administração. administrativa, né? Qual que é o nome desse nome? Mas eu não vou te falar não, porque ela ainda existe, perna especial. Ela está Está em processo administrativo, para ser investigado. Ah, ó, só pra você ter noção. Eu já me ferrei isso muito. Tá desligado, né? Tá. Eu já me ferrei isso. Aquele do Facebook não, né? Não tem. Mas isso aqui é nosso, né? É nosso. Não tá. Eu fiz sempre programa de televisão de horário nobre, cara, todo dia eu apoiava a entidade. Da minha parte, graças ao bom Deus, eu não vou me arrepender nunca na minha vida e falar, não, mas você nunca falou, cara, tudo, deficiência, cego, tudo, a criança, epismel, o que pedia para mim eu fazia campanha, eu ia no lugar fazer campanha, eu comecei a ajudar algumas entidades de apoio ao câncer, e a gente apoiou uma que era do lado do hospital do câncer. Cara, nós compramos até carro, tudo, de um dia para o outro, o cara levantou o acampamento, levou o computador, levou o carro, levou o dinheiro, levou tudo. Cara, aquilo, eu também, cara, sabe, cara, não sei o que é a palavra, graças a Deus, pode ser que eu tenha depressão, não sei se eu tenho tido, eu acho que não, mas me deu uma tristeza tão profunda, que eu falei assim, eu não sabia. Aquilo, acho que quando tá falando, cara, sabe, não existe mal mesmo, cara. Eu não tinha. Meu Deus! Ajudei a Flávia Cristina, muito, ajudei a Flávia Cristina muito, e aí continuou. Ajudei uma GTXL de crianças com deficiência que são dentistas. E aí uma dentista amiga minha perdeu o dedo, porque colocou o dedo na boca do ele cortou, arrancou o dedo fora. E ela continuou. Tem algumas que eu não tive decepção. Por quê? Porque como eu tinha um programa, eu era nobre, e verdadeiramente era líder de audiência, eu consegui dinheiro. Eu falava, pessoal, pode ajudar? Tem cara que ligar. Ó, Marcão, vou dar 1 milhão por mês, vou dar 2 mil por mês. Pô, cara, daqui a pouco, nossa, meu, bota com 10 mil por mês. É muito. Porque não tinha nada. Hoje é 25, 30 mil reais. Ó, bom, então não vamos colocar isso não. Tá bom. Eu só quero falar só do meu. Hoje eles têm que falar das instituições que participam, Fábio Bichinho, Ilesse, Roberto Linda. Muito bem. Estamos de volta. Vamos conversar sobre as leis de proteção deficiente, que existem muitas leis, né? Só precisam ser impostas e respeitadas, na verdade. Inovações em mobilidade. E aí, hoje, quando você sabe que tem inovações em mobilidade, os exemplos mais inovadores de soluções, elas estão aí pelo mundo todinho, né? É uma questão de adaptação, até próprio dentro de casa, na verdade, nas empresas, nos escritórios. E é por isso que deu o conselho saiu das paredes. O conselho ele vai nas pessoas que atuam com as cadeiras, com os aparelhos que estão cada vez mais inovados, e aí a gente traz para essas famílias, a gente traz para o conselho até mesmo como informação, né? Porque tem certas deficiências que precisam exatamente que a cadeira seja específica.
Então, quando chega essas inovações, que no caso é a Casa da Saúde, a galera que trabalha com cadeira de roda, como é a Laís, que tem o Reaviva, então ela traz essas informações para nós, e a gente está distribuindo para as famílias, para as instituições. Por exemplo, hoje conosco nós temos a Flávia Cristina, nós temos o ILES, nós temos as APAES, nós temos o Roberto Miranda, nós temos a Devion. Então são essas instituições dentro de Londrina que a gente vai passando informação e trocando. Né? Por exemplo, dentro do Roberto Miranda tem um esporte também que é o goalball. O goalball é para totalmente cegos. E é uma bola que tem um sininho. Então essa foi a inovação para que eles pudessem entrar também no esporte. Quais são as outras inovações? Quando eu vi o esporte com a bola, com o sininho, tem muita gente que não tinha visto ainda. Eu falei, gente, vai ter aí um futebol com as pessoas com deficiência visual e tal. Até isso, viu, a gente precisa aprender. No dia que a gente se encontrou lá naquela audiência pública, aí era uma audiência pública do autismo, né? E aí, rapidamente, me chamaram, o deputado federal Diego Garcia, falou, Marcão, você pode ser o mestre de cerimônias? Eu estava lá junto com a minha esposa, a Érica, e eu ia só assistir. Aí ele falou, você pode ser o mestre de cerimônias? Eu falei, posso. E eu sem conhecimento nenhum do público, né? Boa tarde, senhoras, boa tarde, senhores, vamos aqui nessa audiência pública, eu ali lendo e tal, e aí eu pedi uma salva de palmas. Pessoal, muito bem, salva de palmas, sei lá, palma e tal. Aí alguém colou em mim e falou assim, eu vou te ensinar um pouquinho a respeito do autismo. Então não bata a palma, tá mesmo, não. Só levante as mãos, balançando as mãos, que é palma. Ah, entendi. E ali eu fui... Mas esse símbolo da palma é para os surdos, tá? Sim. É para os surdos. Acontece que tem autista que ele não gosta de barulho. De barulho. Não é por isso. Não é porque tem que fazer essa entrega, que ele não gosta. Então aquele espaço para ele ali já era incomodante. Era todo aquele movimento, e exatamente. tinha algumas crianças e adultos ali. E aí por também. isso fazer na base do silêncio. Só as mãozinhas balançando. E ali eu comecei a aprender cada vez mais, me interessei. Falei, gente, a gente às vezes tem, não é o preconceito, é falta de conhecimento. Exatamente. Tanto é que eu estou falando agora para você que tem o futebol, às vezes você fala que mas são surdo-mudos. Então você tem até o formato de você falar, a forma de você E falar. nem todo surdo é mudo. E nem todo mundo é surdo. É surdo. E às vezes não é um preconceito, às vezes é falta de conhecimento. A própria Bíblia já fala isso. Meu povo padece por falta de conhecimento. A Bíblia diz isso, né? Diz isso. E nós somos mesmo por falta de conhecimento, falta de carisma, de empatia por aquilo. Porque tem uma coisa que é tipo assim, enquanto eu não sou deficiente, não me cabe. E as gerações esquecem que vão ficando idosas, né? E os idosos também ficam deficientes. E aí quando eu arrumo a rua para mim, eu estou arrumando para você amanhã. Então, a gente é a tem mesma que rua ver de um idoso no dia Exatamente. seguinte. Né? Nós estamos falando a respeito de mobilidade e de esportes. Né? A curiosidade é esse do futebol que tem um sininho. Tem outras curiosidades também, não tem? Tem coisas Tem o diferentes. tem o futebol de muleta, que é assim, é muito engraçado que o pessoal fala assim, mas futebol de muleta, eles dão um carrinho, eles são extremamente competitivos. Você acha que eles não vão passar perna, eles vão passar muleta? Dá muletada? Vixe. E quando é briga, dá muletada? Quando é briga? Tem que segurar, né? Tem que Você segurar. controla. Não, mas se deixar, dá muletada, né? Dá. Se deixar, eles são competitivos. A gente também pode pensar assim que cada modalidade tem a sua especificidade da cadeira de roda. Na bocha, algumas deficientes precisam de mais adaptações na cadeira de roda. A cadeira do basquete não é a mesma cadeira do rugby. Então, cada modalidade vai criando suas adaptações por proteção e até por agilidade nos Agilidade no esportes. esporte. A corrida com duas pessoas, uma amarradas à outra, aquilo vai ser... Uma É o tem cego e o acompanhante, né? Isso, uma tem a deficiência visual e o outro é o guia no Eu atletismo. guia. O guia não tem deficiência nenhuma. Não tem deficiência Ele é um nenhuma. atleta top. Mas ele tem que correr junto com o E ele outro. tem que correr muito. Porque se ele E perder... ele não puxa. Não, eles não têm que andar no pode mesmo puxar. passo. Não pode chegar junto também com Com o atleta. Então o O que atleta acontece? tem que chegar. O atleta tem que chegar. E o guia, meu Deus do céu, eu vejo aquilo me dá um desespero. Porque se o cara for bom, o cara não pode puxar. E se ele for ruim, o atleta que tem deficiência está puxando ele. Meu Deus É uma do céu. publicidade, um treino muito grande, porque ali Muito. você precisa de um guia. Também tem uma modalidade no ciclismo, que são duas pessoas também. Uma na frente e outra atrás. Às vezes uma é deficiente visual, o outro é o guia para auxiliar também na mesma questão. E a competição é feita assim, porque tem deficiência que a gente olha, às vezes, a pessoa na piscina e olha assim, mas qual que é a deficiência que essa pessoa tem? Simples, ele não tem braço, não tem perna, nem nada.
Ele nada. Ele nada. Bom, um dos maiores do mundo é do Brasil. É do Brasil. Como que é o nome dele? O... Daniel Dias. Daniel Dias. Daniel Dias. Meu Deus, Daniel Dias, cara, ele vai cair pra frente, ele tem tanta medalha que tem no pescoço. Jesus, Exatamente. é o maior do mundo. Não é? E agora a natação está vindo com um pessoal muito bom, tanto pelo Centro Paralímpico que tem em São Paulo, aqui em Maringá também. Nós tem temos uma- o Brambila. Temos o Bramila, Matheus o Matheus Brambila. Bramila. Tem o centro, então, paralímpico em Maringá. Maringá, Sim. tem Maringá, tem as gêmeas, né? Que... E não tem aqui. E não tem. Entendi. Porque a gente estava tentando trazer um centro de referência, né, para Londrina. Esse centro inicialmente ia ser de halterofilismo e atletismo. O projeto já estava pronto, mas ele foi cancelado. E a gente acabou perdendo esse centro de treinamento. E agora eu tive que recomeçar tudo de novo, né? Porque eu tenho que abrir o meu centro de treinamento, né? O centro de treinamento para Londrina. E nesse centro de treinamento, além de formar atletas, a nossa pretensão é também dar suporte para a pessoa com deficiência ter uma qualidade de vida melhor, porque tem muitos que não querem ser atletas, mas eles querem fazer academia. E numa academia convencional, Não tem não adaptação. tem um Mas estrutura. personal ali todo o tempo para ajudar. E a pessoa com deficiência precisa dessa ajuda. Isso é uma grande verdade, né? Porque, gente, as academias normalmente estão adaptadas a receber Pouquíssimas, deficiência. pouquíssimas. Aqui em Londrina eu acho que se são uma ou duas academias que têm adaptação, que eu digo assim, eu vou citar uma que foi muito parceira na preparação física dos atletas de basquete, também com os atletas de halterofilismo, é a ED, que além Como que é o nome? ED, ela ED. fica ali no final da 10 de dezembro, ela é totalmente no mesmo pavimento, todos os aparelhos que dão acesso aos atletas, eles têm um espaçamento entre eles, que esse espaçamento ele é fundamental para uma pessoa que utiliza muleta, para uma pessoa que utiliza cadeira de rodas. Isso é um olhar tão grande para o outro na preparação física que se você tiver para os outros também, as outras academias aderirem isso, porque não é só a pessoa sem deficiência que precisa de fortalecimento, a pessoa com deficiência ela precisa muito de fortalecimento. Entendi. Então, Então, independente de ser, quem sabe um dia, um atleta para disputar uma Paralimpíada, enfim, é necessário o deficiente ter acesso para que ele fortaleça seus músculos, para que ele nade, né? Eu acho que até para dançar também, né? Academias de dança, né? Essa Sim. parte Na cultural. verdade, é isso que eu tento fazer como conselho. Eu costumo dizer assim, aqui seu grito é eco na minha voz. Então eu visito esses lugares para dar justamente essa visibilidade. Por exemplo, nós tivemos um evento agora que vieram 10 APAES, ninguém soube. A imprensa não soube, ninguém soube. A gente manda, às vezes a imprensa não tem importância para cobrir, né? Veio 10 APAES. A apresentação da APAE de Sertanópolis que ganhou é nível de filo. Entendi. É nível de filo, assim, As sabe? APAES de várias outras cidades. Eles se vieram pra cá. competem, vieram para Londrina, a Willis foi a anfitriã que recebeu, e aí eles fizeram uma competição, era uma competição de dança, com dança brasileira, folclórica, tudo, e eles levam a sério, eles levam a sério a marcação, com crianças com deficiências intelectuais, que você fala assim, não, esse é aquilo que a gente chamava lá atrás de retardado, esse retardado sabe da taça, esse retardado sabe na cabeça, sabe, que não são retardados. E aí, competiram, ganhou, Sertanópolis ganhou, e agora eu fui para Bela Vista, do Paraíso, lá na sua cidadezinha, que foi a competição de teatro. Também não teve nenhum anúncio sobre isso, sabe? E agora, aí eles ganharam, os competidores que ganharam, tanto na dança quanto no teatro, vão para Ponta Grossa no ano que vem, para uma competição geral de todos os municípios. Sabe? Então isso é Legal. muito bacana. Então aqui dentro do conselho seria legal colocar também o sindicato dos jornalistas, Ó, legal, não tem. não é? Sim, Que tal? até mesmo para vocês saberem a importância que é para nós isso. Nós somos, porque eu não posso me enquadrar como pessoa com deficiência na sociedade se vocês não me veem como pessoa. Exatamente. Exatamente. Porque aí é interessante você ter a divulgação de tudo. A gente está falando sobre o esporte, mas no dia a dia, né? Eu percebo aqui que o atletismo é o esporte mais inclusivo. São 27 provas diferentes e o único que aceita todos os biotipos de deficiência. O que é o biotipo de deficiência? Então, tem aquela deficiência que a pessoa tem deficiência de um olho, tem dos dois, tem deficiência, de, às vezes, o Física. membro
físico, mas às vezes dos braços, às vezes é só falta da mão, às vezes vai até o cotovelo e às vezes vem até aqui no ombro. Aí é o tipo de deficiência. Então a competição é separada por grau de deficiências. É isso? Classificações. Classificações. Tá. Cada modalidade, cada esporte tem as suas classificações. Qual é a sua classificação no halterofilismo, Márcia? O halterofilismo é a única modalidade diferente. Né? O halterofilismo, você tem que ter deficiência de membros inferiores ou paralisia cerebral leve, que você consiga fazer o movimento de supino, mas ela é classificada pela categoria de peso corporal. Você tem que ter a deficiência, você passa por uma avaliação, uma classificação para ver a sua deficiência, mas na competição é por categoria de peso corporal. Diferente de outras que aí, vamos dizer, é pelo estado que o corpo se apresenta. As classificações elas vão tentar equiparar ao máximo os atletas. Por exemplo, um atleta ele não tem a mão. Eles vão tentar classificar a maioria dos atletas que tenham mais ou menos o mesmo nível de amputação para não ter um atleta assim que vai ganhar porque ele está melhor, porque ele tem um pouquinho mais a mão, tem a amputação da perna. Então as classificações são para equiparar os próprios atletas dentro das modalidades, dentro das provas. E os que mais ficam sem esse esporte, que daí entra o paradesporto. Nem todo o paradesporto é paralímpico, mas o esporte é importante para todos. E aí nós não temos as deficiências intelectuais inclusas nesses esportes. Por exemplo, tentamos uma vez com o para-jiu-jitsu colocar um menino autista. Ele era fenômeno, ele aprendeu as regras perfeitamente. E um dia ele agrediu a mãe. Entendi. Então também tem que tomar esse cuidado de quem vai treinar. Mas as deficiências intelectuais geralmente são as mais excluídas. Porque não tem academias preparadas, são os mais obesos na maioria das vezes, porque o intelectual ele também não tem uma atividade extracurricular, não sei nas APAES. Eles estão na paz com 30 anos, 40 anos, não saem dali. Para que novas crianças venham e esses adultos sejam assistidos fora dessas escolas. Porque não tem esse preparo em Londrina. Nós não temos um centro de convivência na cidade de Londrina. E a população deficiente em Londrina, ela é grande? Sim. Você tem noção mais ou menos de números? É difícil, porque tem muita gente que não sai de casa, tem muita gente que não se identifica. Eu vou falar tudo aproximadamente, tá? Surdos nós temos em torno de 25 a 20 mil surdos aproximadamente. Calma aí. Como que é? Exatamente isso. Meu Deus, é verdade. Isso antes do novo IBGE. O IBGE estava totalmente atrasado em 2010 ainda. Mais números. Cegos, acho que é 800 cegos. Eu não sei entre total e cego parcial. E os cadeirantes nós não sabemos quantos tem. Porque daí engloba tanto idoso quanto cadeirante e aí a soma não foi feita corretamente. Mas são muitos. São muitos. São milhares. São. Aí você descobre como. Você tem que ir numa grande Londrina ver quantos cadastrados estão lá. A assistente social não tem essa informação também, quantos deficientes são. A saúde, quase que na pandemia, imaginei que nós íamos ter essa contagem. Porque eu me cadastrei para tomar a vacina como deficiente e tomei por idade. Então perdeu esse cadastro. Entendi. Seria um bom levantamento, né? Sim, nós achamos que ia ser. Existe forma de a gente fazer esse levantamento aos poucos e tentar chegar a esse número? Sim, principalmente nas instituições, ou até mesmo ali onde trabalha o CMTU, que tem os credenciais, a Grande Londrina, que tem os cartões. Entendi. Então já dá para dar uma grande somada ali. São referências dentro da nossa cidade, né? Eu estou muito contente que a gente consegue levantar essa causa e tem pessoas como vocês que têm cada vez mais experiência disso tudo numa grande cidade como Londrina, né? E aí, hoje eu percebo que a união de vocês entre ter uma atleta como a Márcia, que é multicampeã brasileira, e ter a Bia, que é uma professora de educação física, pessoas emanadas no propósito, né? Sim. Vocês já se conheciam antes? Não, Deus nos uniu. E olha que eu frequento uma igreja que a família da Márcia, uma parte da família frequenta, e eu não sabia da Márcia. Então quando nós nos conhecemos, a gente se uniu nesse ponto, porque o propósito é o mesmo. É o amor, transformar vidas e dar qualidade de saúde para o pessoal, né? Que legal. Ô Bia, eu percebo que você foi impactada, né? A inclusão cada vez mais se faz exatamente assim. Você está nos lugares e perceber o quanto que existe de pessoas que precisam, né? E eu acho que é a gente querer abrir os olhos, é a gente querer ver.
em situações diárias. Eu acho que não só na questão de se especializar na área que eu estou, que eu já fiz algumas especializações dentro da minha área, mas a gente querer o bem do próximo, porque não é só querer o nosso bem. Acontecem situações, e várias vezes, eu em algum lugar, em um barzinho, passar alguém com uma cadeira de roda, você vê que está com dificuldade. Aí você escutar assim, você está de costas, você assim, não, vamos ver. Se ele cair, a gente levanta para ajudar. E são situações que a gente tem que ter um olhar um pouco mais cuidadoso pelo outro. E pensar que, como a gente fala, hoje eu não tenho deficiência nenhuma. Eu não sei se amanhã eu posso sofrer um acidente de carro, se eu posso ser atropelada. Dentro do meu trabalho eu sofri um acidente. Situações assim. Então, a deficiência, todo mundo tem que lembrar que ela pode ser adquirida. E se eu faço para o outro, amanhã vai ser feito para mim, entendeu? Muito bem. Estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Você continua com a gente pelo Facebook. Não sai daí da 91,7. A gente já volta com o esporte e a deficiência física. Rapaz, passa rápido, né? Foi 1h30, viu? Eu falei, tem tanta coisa pra falar. Olha, você falou assim pra mim, que vai das 9h30 até às 11? Ó, posso falar pra você? Eu não rabisquei as perguntas. Não rabisquei. Eu tenho elas como base, né? Mas, viu, eu não vou naquele troço profundo. Agora que eu fui bem devagarzinho, tem mais ou menos número, eu fiquei com medo de não ter. Você pode ver que eu não falo assim, quais são os números? Não. A gente tem mais ou menos uma noção, porque não são coisas exatas. Quantos cegos que era nesse total? 800? 1.500 de baixa visão. Baixa visão. E o autismo ainda não tem. Ó, nós temos agora 8 minutos. Nós temos agora, para encerrar, 8 minutos. Nesses 8 minutos, vocês têm que ter assim, ele vai avisar, é mais ou menos 2 minutos cada pessoa para a gente fazer um panorama geral. Né? Nesse exato momento, é legal, se quiser dar número de telefone, me procura, você entendeu, pessoal? Ó, arroba de Instagram, com paciência mesmo, né? Ô Bia, você fala, pessoal, outros professores de educação física, se quiserem melhorar a inclusão, se vocês quiserem entender um pouco mais, você entendeu? Pode me procurar no telefone e tal. Vamos deixar agora informação, porque até agora a gente levantou, chacoalhou, e quem se interessou, se a gente conseguir fazer com que uma alma, eu sempre comento que a gente gosta de lutar pelo mundo. O mundo tem que ser melhor, as pessoas têm que ser melhor, tá bom? Você ajuda uma pessoa. Então, se a gente limpar meio metro em volta de você, ajudar uma pessoa, nós temos 7 bilhões no mundo, né? Se 3 bilhões e meio ajudar 3 bilhões e meio, cada um só ajuda uma pessoa. Vou ajudar o mundo. Você está ajudando uma? Quero ajudar 10. E limpa seu meio metro, tá bom? Você fala, mas está ajudando quem? Quem está ajudando? Uma pessoa. Metade do mundo ajuda a outra metade que precisa. Cara, as meninas novatas assim são bem dizer. Eu brinquei com a menina, cara, não tem espaço, cara, que é grande de cadeira, né? Na pouco aqui foi brincou. Vamos tirar a rasca pra dia? Daí daqui a pouco ele chegou aqui, ela girando a cadeira. Eu achei que ela estava testando ainda a cadeira. Eu falei, nossa, que legal, você está fazendo test drive e tal. Aí fui no momento, a mãe dela estava, poxa, o que você fez? Eu fiz, meu, pergunta, fala direito. Aí você escolheu a Maria Clara, ela pode ser também. A gente tem que fazer utilizar, ela vai da nossa casa para casa. Os pais, uma mocinha, Você vai perder esse racha. você vê, cara, eu vou... Bora, tô voltando. Muito bem, estamos voltando com o tema o esporte e a deficiência física. Bem que aqui a gente pincelou no bom sentido por vários aspectos, né, da deficiência física. Estamos terminando. Beatriz, como os professores de educação física podem melhorar a inclusão de alunos com deficiência física em suas aulas, garantindo assim que todos tenham oportunidades iguais na participação e no desenvolvimento? Como? Eu acho que a palavra é essa mesmo, inclusão. Eu acho que basta o professor ele olhar, abaixar a cabeça e pensar assim, eu não tenho total conhecimento, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso conversar. Hoje é muito fácil, a gente tem a ferramenta Google, a gente não precisa só ir atrás de livros, de artigo, a gente consegue pesquisar sobre inúmeros assuntos, inúmeras deficiências, a gente fazer adaptações que a gente consiga realmente incluir aquele aluno na aula, tanto no escolar também como fora, né?
Então eu acho que é muito importante a gente procurar conhecimento. Hoje a gente tem a ferramenta do Instagram que a gente pode ali seguir um professor que dá aula, que tem muitos alunos que ele inclui. Então eu acho que conversar, procurar conhecimento é a melhor ferramenta. A gente nunca sabe de tudo. Eu não sei de tudo. Eu tenho um pouco de experiência, eu tenho um pouco de estudo, mas a gente aprende muito mais naquele boca a boca. Entrei em contato com fulano me ensinou isso. Será que se eu experimentar nas minhas aulas lá dentro da escola, propor para meus alunos autistas, será que eles realmente vão participar dessa aula? Então eu acho que buscar esse conhecimento, tentar ir a fundo. Até descobrir quem é autista, né? Até descobrir. Exatamente. Porque a gente já discutiu sobre o autismo aqui no programa, às vezes tem um desconhecimento de quem é. Já foram tratados como esquecidos, como fundo de classe, como violentos e são autistas. Estão sendo autistas tardios. Né? Nós adultos estamos sendo avaliados Ainda. ainda. Né? Ô Bia, você fez bastante graduação e pós disso tudo, né? Você estudou muito, né? Eu tenho uma das pós que é na área de biomecânica, né? Da saúde e na reabilitação da atividade física, que me ajudou a ter um olhar diferente. Porque às vezes eu pensava assim, é um olhar de leigo mesmo. Pra que eu vou levar aquele fulaninho ali pra academia mesmo? Ele só mexe o braço e ele usa o braço ali. Então a gente fica com aquele olhar leigo. Aí a gente pensa, nossa, se eu colocar um elástico ali, ele consegue fazer aquele equipamento. Se eu mudar o banco, aquele banco é móvel. É perigoso para uma pessoa que tem uma lesão de T5 que não mexe, não tem movimento do T5, da vértebra T5 para baixo. Se eu colocar um banco ali, ele pode fazer aquele aparelho sim. Entendi. Então é um olhar mais cuidadoso. Você vê que pode ser feito, mas basta você querer fazer, né? E pesquisar para fazer. E pesquisar para fazer. Eu me deparei com muitos professores de educação física enquanto eu dava preparação física na academia. Me chegaram assim, não é perigoso o que você está fazendo? Eu falei assim, mas o que é perigoso? Ele precisa fazer um movimento de costas. E se eu colocar ele na polia, se você pensar no movimento de braço, que você faz, que eu faço, ele também pode fazer. Qual que é a adaptação? Eu deixar a cadeira imóvel. Às vezes eu utilizo um pezinho para deixar a cadeira imóvel, às vezes eu utilizo um elástico, mas ele vai fazer o exercício, porque é aquela adaptação biomecânica, ele vai conseguir fazer. Mas basta você ter aquele olhar mais carinhoso, mais cuidadoso, que ele pode fazer o exercício. Então, a procura de um pouco mais de conhecimento, a gente consegue atender todo mundo. Muito bem. Beatriz Garcia, muito obrigado, viu? Qual é o seu contato? Telefone? Pode me procurar no Instagram, Tá. Beatriz H. Garcia. Ó, Beatriz com Z? Beatriz com Z, H e Garcia, como se fala. Garcia, tá. O meu telefone é 998-32-8727. Pode mandar mensagem. Acho que qualquer contato é bem-vindo, tanto para eu aprender como para a pessoa também aprender junto comigo. E eu estou à disposição. Muito obrigada pelo convite. Esse convite caiu assim do céu, né, Gi? Eu falei, Gi, mas como é que foi esse contato aí pra gente fazer o podcast? A Gi é top! A Gi é muito A Gi top. é top! Muito obrigado. Márcia Menezes, atleta profissional, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, né? E queria deixar aqui também, né, agradecer a Gi pela oportunidade de estar aqui, falar desse novo instituto, né, que tá chegando em Londrina, e também chamar, né, as pessoas que puderem ajudar. A gente precisa de um espaço, nós já temos toda a estrutura, mas a gente precisa de um espaço para abrir esse centro de treinamento para pessoa com deficiência, para formar atletas, né? E todos os empresários que estiver disponível e puder entrar em contato comigo, pode entrar em contato no meu telefone, que é o WhatsApp, é o 43 99984 3055, e também me segue aí pelas redes, né, pelo Instagram. Meu Instagram é @MenezesCris. Menezes com Z? Isso, Menezes com Z, S e Cris com K, tudo junto. @MenezesCris. Na minha bio tem também o arroba do instituto que eu faço parte, e lá está todo o nosso trabalho também. O que a gente precisa hoje é de apoio e oportunidade para fazer um trabalho sério e honesto com a pessoa com deficiência. Quem é que está te ajudando lá? Como que é o nome? É o José Luiz Vasconcelos. Ele sempre foi ligado ao ciclismo, não foi? Sim. Como que é o nome da empresa dele ali na Maringá?
eu não lembro o nome da empresa, ele sempre teve uma empresa de bicicleta. Ele tem uma empresa. Uma marca, não é? Ele tem uma marca, eu não sei o nome, mas eu sei que nós temos um escritório ali também que atende o Instituto. Esse Né? instituto fica onde? Fica ali perto da onde é o estádio também, né? Lá é o centro de treinamento, né? Do ciclismo, e que abraçou a modalidade do autotropismo agora. E nós temos o Country Club, que tem lá o nosso atleta que treina lá na natação. E a gente está tentando também ampliar esse projeto para abraçar mais atletas da natação. O mais importante disso tudo, viu, Márcia, é ter lugares em Londrina onde, se você hoje não é um deficiente, amanhã você pode ser um cadeirante, você tá com mais idade, com obesidade, descobre que tem um ente querido com autismo, não é verdade? Então, por isso que a gente está comentando sobre o esporte. Não é apenas o esporte profissional, é o esporte em academias, em clubes, né? Ô, Gi, e aí, cara? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Você é muito querida, você é muito inteligente, estudou bastante, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas. Vamos ver se a gente continua dando continuidade a tudo isso. Obrigada eu, porque enquanto eu puder ser a voz daquele que não está aí na sociedade sendo a voz, eu estarei aqui, né? E é muito importante a gente ainda explicar que inclusão não é só incluir. A inclusão é abraçar de fato ela. É quando eu chego num local, eu não quero ser lida na cadeira de roda, eu quero passar por ali com facilidade. Mesmo porque a Constituição nos garante isso. O direito de ir e vir para todos. Quando eu me enquadrei como pessoa com deficiência, eu também tenho que respeitar o outro. Então não é só a sociedade que tem que me respeitar, eu também tenho que respeitar a sociedade. Não é porque eu sou deficiente que eu tenho que sair dando carteirada. Eu também tenho que entender que o outro não me conhece, não sabe como lidar. Nem toda... ficar raivoso, né? Não. Nem toda cadeira das políticas públicas são pessoas com deficiência. Então eles têm deficiência até mesmo na visão e na mente sobre aquele assunto. Então a deficiência é aquilo que te falta. Se me falta vontade, se me falta amor, deficiente todos nós somos. Então nós precisamos se enquadrar. Se eu quero ser deficiente, eu preciso que vocês também se vejam como deficientes. Para aí sim, nós todos sermos pessoas com deficiência e sem deficiência. Como é que faz para entrar em contato com você, com o Conselho? Eu sou palestrante também, estou sempre na área falando sobre a inclusão. Então, o meu Instagram é @gizinha, com G-H-S. De novo. G-H-I-S-I-N-H-A, Gizinha Oficial. Né? Então, esse é o meu Instagram e meu telefone é 43-984-474150. Pode chamar até para festa de debutante que a gente vai. Rapaz, pessoa com deficiência dança, pessoa com deficiência come, pessoa com deficiência... Beija na boca. Beija na boca. É feliz. Faz filho. Faz filho. Nós somos felizes. Tá lá o Robson todo feliz ali. Robson é ciumento ou não? Não, eu sou mais. Ah, sim. Eu sou mais. Né? Sair com o Robson e falar assim, manca amor, pra pelo menos parecer que são deficientes. Brincadeira, gente. Porque não tem deficiência nenhuma, né? Eu não sei ainda. Não sabe. Tentando descobrir. Não, a gente, graças a Deus, é feliz. E a minha filha, cara, minha filha é minha porta de inclusão nas escolas. A minha filha me leva, eu vou fazer agora segunda na escolinha dela falando sobre deficiência para os amiguinhos. E o que é mais bonitinho é isso. Qual é o nome dela? Raíssa. Você pergunta sobre deficiência para ela explica, ela fala, sabe? Então é muito lindo. As crianças não têm preconceito. Amém. Mas os adultos, às vezes, impõem certas coisas que eles não precisavam. Muito bem. Muito feliz. Eu também sou palestrante, tá? E entrei em contato aí com a gente. Muito bem. Muito feliz com o Esporte e Deficiência Física com a Gislaine Teixeira. Muito obrigado, Márcia Menezes e Beatriz Garcia. Mulheres empoderadas, mulheres que entendem do assunto, que podem estar cada vez mais incluídas em todos os conselhos, não apenas dos deficientes. Então, vamos participar cada vez mais e entender cada vez mais. Amigos, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho e até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele há de querer. Até lá. Zerou? Em cima? Zerou. Ia sair um amém tão automaticamente. Mas era mesmo. Eu falei isso. Eu falei amém.